Eu vou falar aqui sobre a visão da CDJ sobre o ministério feminino na igreja, tá bom? Eu sou Vinícius Albuquerque, pastor da CDJ em Fortaleza, cooperador com o presbitério que atua na região do Sertão, no maciço do Baturité, e esses dias nós, como presbitério, nos reunimos para falar sobre essa questão que é tão importante, porque nos nossos dias nós vemos muitas posições, vemos extremos de um lado e de outro, e é importante nós nos posicionarmos com clareza para orientar o corpo de Cristo que o Senhor tem colocado aos nossos cuidados de uma maneira bíblica, simples e eficaz, não é verdade? Então, eu vou abordar aqui 12 pontos rapidamente para tratar sobre essa questão. Eu peço a você que está assistindo aí no YouTube que você curta, tá bom? A página, que você se inscreva na página, que você comente aí no vídeo o que é que você achou, qual foi sua percepção, e provavelmente esse vídeo vai ficar como não listado, porque não é o nosso intuito divulgar isso aqui amplamente. Isso é algo para a nossa casa, é algo para a CDJ, é uma administração interna nossa do corpo de Cristo, né? Mas eu vou dividir aqui a explicação sobre o ministério feminino na igreja em 12 pontos. O primeiro ponto é: mulher e homem têm o mesmo valor diante de Deus, tá bom? Então ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O homem não é melhor, mulher não é melhor. Há uma igualdade de valor do homem e da mulher perante o Criador, perante Deus. Tudo que eu estou falando aqui para vocês está também escrito, e no material escrito tem muitas passagens, referências bíblicas para você conferir, tá certo? Então, em primeiro lugar, homem e mulher são iguais diante de Deus em termos de valor. A essência do homem e da mulher é a mesma, é a imagem e a semelhança de Deus. Segundo ponto é que homem e mulher têm papéis distintos no plano de Deus. Então, apesar deles terem a mesma essência e o mesmo valor, os papéis, as funções do homem e da mulher são distintos. Por exemplo, Deus colocou a mulher para gerar filhos. Então, não é o homem que gera os filhos. Quem faz isso é a mulher. Deus colocou sobre o homem a responsabilidade da provisão financeira da casa. A mulher pode ajudar, mas essa responsabilidade é do homem, ok? Então, apesar dos dois serem iguais em essência, há uma diferença em função. Deus colocou papéis distintos para ambos, e isso é maravilhoso. E dentro dessa diferença de função, há também o que a gente chama de hierarquia funcional. Para você entender, eu vou explicar a Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem é o melhor dos três? Todos três são iguais em valor. Os três são plenamente Deus, ok? Jesus é plenamente Deus, o Pai é plenamente Deus, o Espírito Santo é plenamente Deus. Mas existe uma hierarquia de funções na Trindade, onde o Filho, Jesus, se submete ao Pai e o Espírito Santo se submete ao Filho e ao Pai. E isso acontece com perfeição, com plenitude, porque no reino de Deus, submissão não é diminuição. Então essa hierarquia não tira o valor de nenhum dos três. Pelo contrário, um honra o outro. Da mesma forma, homem e mulher também têm funções distintas e existe uma hierarquia funcional entre o homem e entre a mulher, tá bom? Tem passagens bíblicas aí no material, 1 Coríntios 11:3 é uma delas, e esse é o segundo ponto. Terceiro ponto é: nós cremos que os 5 ministérios ali descritos em Efésios 4, versículo 11, são atuais e são presentes de Deus tanto para homens quanto para mulheres. Na verdade, Deus está presenteando a igreja, concedendo homens e mulheres com esses 5 ministérios, ou com essas 5 graças, ok? Lá, o apóstolo Paulo fala que Deus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, nós cremos que essas 5 graças são atuais, são fundamentais para a igreja e que elas estão distribuídas tanto na vida de mulheres como na vida de homens. Esse é o terceiro ponto. O quarto é: muitas mulheres, naturalmente, têm a graça pastoral no nosso meio. Então, nós temos muitas pastoras, mulheres com graça pastoral.
São mulheres que têm uma graça especial para cuidar, que têm um dom de apacentar, de aconselhar, de ensinar, de orientar, de acompanhar. É uma graça dada por Deus. Louvado seja o nome dele. É um presente de Deus para a igreja. Deus abençoa profundamente esse ministério pastoral também na vida das mulheres, assim como na vida dos homens. Uma igreja que só tem pastores homens, ela fica muito deficiente. Uma igreja que só tem pastoras mulheres também fica muito deficiente. Mas calma, é importante você ver a continuidade desse vídeo. O presbítero, certo? Que é um nome muito utilizado na Bíblia, mais do que pastor para se referir aos homens, é utilizado o termo mais presbítero, ok? O presbítero ele exerce uma função no corpo de Cristo de governo do corpo de Cristo. O presbítero exerce a função de governo no corpo de Cristo. E essa função de governo, ela foi destinada para os homens e não para as mulheres. Então lembra que tem uma distinção de funções e uma hierarquia funcional? Então a função de presbítero, que muitas vezes nós chamamos o presbítero de pastor, mas basicamente é aquele que governa a igreja, aqueles que governam a igreja. Essa função de presbítero, Deus colocou para os homens, ok? Lembrando que a igreja é a família de Deus. E Deus orienta na Bíblia as qualificações para o governo da sua família aqui na terra, que é a igreja. E essa família ela deve ser governada por presbíteros, e esses presbíteros sempre devem ser homens, tá bom? Nós temos 1 Timóteo 3, nós temos Tito capítulo 1 e outras passagens que demonstram claramente essa questão. Sexto ponto. Nós cremos que as mulheres podem ensinar na igreja, podem liderar na igreja, liderar ministério, liderar G100, liderar pessoas. Nós cremos que a mulher pode exercer autoridade na igreja desde que elas estejam debaixo da autoridade dos presbíteros, desde que elas estejam subordinadas à autoridade dos presbíteros da igreja, que são homens, ok? O mesmo vale também, obviamente, para homens que não são presbíteros, eles também devem estar debaixo da autoridade dos presbíteros da igreja. E aí eu mandei alguns textos para você nesse material, e o texto de 1 Coríntios fala que a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Assim ela pode orar, profetizar é consolar, é ensinar, é exortar, ok? O cobrir a cabeça era um símbolo cultural para refletir um princípio teológico, que é a mulher estar debaixo da autoridade do homem, ok? Essa é uma questão teológica. Os argumentos dessa questão não são culturais, são argumentos teológicos, baseados na criação, na queda, na ordem como Deus fez as coisas. Por isso não podemos dizer que é algo para antigamente, não, é algo para todo o período de Deus na humanidade. É a maneira como Deus estabeleceu a criação humana. Sétimo ponto. A igreja, que é a família de Deus, tem um paralelo na família terrena. Então, o que é que Deus orienta para a família terrena aqui? Uma família cristã. Que o Cristo é o cabeça da igreja. Da mesma forma, o homem é o cabeça da mulher. Então, no lar, o homem ele tem um papel de liderança, ele tem um papel de cabeça. Ao mesmo tempo que ele compreende que esse papel de liderança acontece baseada no serviço, principalmente, inspirada por Jesus. Assim como Jesus era o cabeça da igreja, amou a igreja e se entregou por ela, assim também o homem cristão, que é a cabeça do seu lar, deve amar a esposa e se entregar por ela, servi-la. Então, quando a gente fala de liderar no reino de Deus, a gente não fala de usurpar um poder indevido. A gente fala de servir, de amar, mas, claro, também de conduzir. E a mulher cristã, ela deve submissão ao seu marido. Então, a igreja, que é a família de Deus, reflete essa família terrena. Então, da mesma forma que na casa o homem, marido, é o cabeça do lar, na igreja os presbíteros homens orientam e guiam a igreja, ok? O oitavo ponto, na verdade, é a continuação do sétimo. Semelhantemente ao homem, compete ser o cabeça do lar, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Já falamos sobre isso. Ponto 9. A esposa do presbítero. Como é que fica a esposa do presbítero? Porque ela está ali lutando com seu marido, está orando com ele, está vivendo igreja com muita intensidade junto com ele. Pois bem, a esposa do presbítero, ela não é presbítera,
Não existe presbítera na Bíblia. Ela é uma cooperadora do seu marido, ela é uma adjuntora. E ela cumpre um papel importantíssimo e deve ser honrada por isso. Ela foi abençoada por Deus para ajudar o seu marido. Se você for ver lá em Gênesis 2,18, você já vai perceber um indício disso. Então, essa esposa do presbítero, ela não é presbítera, mas ela merece honra, tá? Por fazer parte da família pastoral, e ela pode liderar, ensinar, edificar o corpo de Cristo e exercer todo o seu ministério, tá bom? Ela só não é presbítera. O homem, marido, que foi ordenado a presbítero, e a sua esposa está ali para cooperar com ele. Ponto 10. Chamar a esposa do presbítero ou outras irmãs que cuidam, que lideram no corpo de Cristo, de pastoras, será que pode? Então, nós entendemos que você pode chamar a esposa do presbítero de pastora em algum momento, ou outras irmãs que cuidam, que lideram também, que são pastores, você pode chamar de pastora, mas tendo o cuidado para que essa forma que você está chamando seja uma deferência, uma honra, porque é uma pessoa que cuida, que se dedica, que ama a igreja, que serve a igreja, que lidera, que pastoreia, que cuida. Não deve ser uma confusão de papéis, certo? Porque muitas partes do corpo a gente tem visto uma confusão de papéis, onde a mulher está assumindo um papel de presbíteras. Então nós não devemos confundir nesse sentido para nós estarmos alinhados com as Escrituras. Então, devemos ter sabedoria. Em alguns momentos eu creio que não convém chamar a mulher do pastor de pastora, porque hoje pouca gente usa presbítero, usa mais o termo pastor. Então, às vezes, quando fala pastora, pode confundir. Mas entendemos também que em alguns espaços de sabedoria pode sim chamar a mulher de pastora como uma deferência, como um ato de honra, a vida dela que está junto no ministério pastoral com seu marido. Não podemos nos iludir achando que o marido presbítero faz sozinho, né? A sua esposa está ali do seu lado, dividindo as cargas, compartilhando, orando, e ela merece dupla honra. 11º ponto. Homens e mulheres compõem a família de Deus e são essenciais para o funcionamento dela. Então, queridos, nós não podemos desprezar o papel dos homens. Muitos homens covardes no corpo de Cristo, homens meninos, homens que não evoluíram, que não assumem a responsabilidade, e muitas mulheres também, às vezes retraídas, tímidas, não cumprindo o papel delas no corpo de Cristo. Então, tanto homens quanto mulheres na igreja, na CDJ, devem atuar, devem liderar, devem crescer e multiplicar a vida de Jesus. O homem e a mulher juntos formam um equilíbrio na família de Deus e no corpo de Cristo, ok? Então, ambos são preciosíssimos. Nós estamos falando aqui que ambos são fundamentais. Homem e mulher são importantes, apenas têm funções distintas. Geralmente, por exemplo, as mulheres mais jovens vão ser ensinadas por mulheres mais experientes, como Paulo fala para Tito. Isso não significa que a mulher é melhor do que o homem, nem que o homem é melhor do que a mulher. E por fim, 12º ponto, nós fomos chamados para o ministério da palavra e não para o ministério da polêmica, tá bom? Então o intuito desse material é orientar os irmãos, biblicamente, os irmãos que estão debaixo dos nossos cuidados. É só passar um caminhão aqui, só um momento. Então, o intuito desse material é orientar os irmãos que estão aos nossos cuidados na CDJ, biblicamente, claramente. Nós não temos o objetivo de polemizar ou de perder o foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é crescer e multiplicar a vida de Jesus, edificando o corpo de Cristo e alcançando os perdidos, tá bom? Se você tem alguma dúvida sincera, quiser falar conosco, estamos à disposição, ok? Mas definitivamente não temos o ministério da polêmica, não é o nosso intuito ficar aqui debatendo e degladiando sobre isso. Entendemos isso claramente nas Escrituras, esse é o nosso posicionamento oficial e que você assimile isso, replique isso, vivencie isso para a glória de Deus. Deus abençoe.